Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. Vocês devem ter visto na thumb e no título que hoje a gente vai falar do caso da mulher de 37 anos que se passava por uma pré-adolescente de 12. A gente vai fazer um vídeo estilo meio react, então eu vou colocar aí na tela as imagens e vou reagindo junto com vocês, porque tem algumas reportagens que eu quero trazer informações, mas esse caso tem muitos vídeos também e eu acho que vai ser super interessante se a gente for reagindo junto e eu vou falando um pouquinho a minha opinião a respeito disso. Mas antes da gente ir para o caso, por favor, já deixa o teu like e já comenta aqui embaixo o que você ouviu falar sobre toda essa história. E agora sim, sem mais delongas, bora pro caso. Amanda Maria Souza de Oliveira é uma mulher de atualmente 37 anos que tem passado de estado em estado, fingindo normalmente ter uma média de 12 anos de idade, enganando famílias que a acolhem em solidariedade à triste história que ela conta. Aí, quando a gente escuta essa história, automaticamente vem aquele filme A Órfã na cabeça, onde a menina realmente fingia, né, uma mulher bem mais velha, fingia que era uma menina mais jovem para ser adotada. E é mais ou menos esse modus operandi. E como que esse caso veio à tona? Então, o caso mais famoso dela, o que está mais repercutindo atualmente, foi um caso que aconteceu em Joinville, Santa Catarina, onde um casal acolheu ela e tratava ela como se fosse uma filha. Ela viveu com esse casal como filha durante 14 meses, gente. Então, é mais de um ano dentro desse convívio ali. Eu tô com uma matéria aqui do G1 e a gente vai conversando sobre ela e depois na descrição do vídeo você pode encontrar a matéria completa para você ler e eu vou deixar todos os links que eu utilizei como fonte para a criação desse vídeo. Então, a família conta que conheceu ela através de uma igreja, então ela procurou essa igreja em Santa Catarina e alegou para todo mundo que ela vinha do Pará e estava fugindo de maus tratos. E a família proporcionou tudo. Segundo o delegado da investigação, ele fala que a família tinha uma boa condição financeira, então topou acolher ela ali. Só que ela enganou todo mundo, tanto a família como toda a comunidade ali da igreja onde ela foi acolhida. E aí, gente, começam muitos fatos curiosos. Primeiro, a questão das imagens dela passando para vocês, onde a gente vê claramente que ela não tem 12 anos, ela não se parece com alguém de 12 anos. Eu acho que também por isso que ele repercutiu muito, porque as pessoas ficam se questionando como que essa família e essa comunidade toda caiu nesse papo dela. Só que a questão também é que não foi só essa família de Joinville, foi aqui que o caso ficou conhecido no Brasil inteiro, mas essa mulher, ela já aplica esse mesmo golpe em várias famílias, em vários estados diferentes. Eu vou falar aqui alguns exemplos de locais por onde ela já passou. Então, em Goiás, ela já foi condenada por falsidade ideológica, então ela já tem essa condenação. Em Chapecó, em Santa Catarina mesmo, ela já chegou a ser denunciada também por estar fingindo ser uma pré-adolescente de 12 anos. No Rio de Janeiro, ela já responde pelo crime de falsidade ideológica, estelionato e comunicação falsa de crime. Em Minas Gerais, existe já uma ação judicial onde ela figura como ré. No Distrito Federal, tem uma ação judicial já antiga por denunciação caluniosa. E no estado de Goiás, ela já foi condenada por falsidade ideológica. Então, ela tem já um histórico bem grande de vários estados. E existem outros estados também que ela já passou, como o meu estado, Rio Grande do Sul. Aí, gente, a gente tá vendo fotos e a gente vê que não é, né, uma mulher, não é uma menina de 12 anos, né? Já é uma mulher bem mais velha. Mas aí você pode se perguntar, não, mas de repente o acting dela ali, ela, né, atuando, ela vai se mostrar mais infantilizada. Aí a gente vai dar uma olhadinha em como que ela age, como é que é a voz dela. Bem, eu só queria dizer que a senhora é linda, especial pra mim e pra Jesus. E usando sempre o nome de Deus, é claro. Então ela se conectava muito com caridades feitas em igreja. Isso era meio que o modus operandi dela. A senhora tá dentro do meu coração e nas minhas orações.
Eu vim aqui só pra dizer isso e dizer que a senhora é linda, que a senhora é uma princesa de Jesus. Eu amei a senhora, achei a senhora muito fofa, igual uma princesa. Igual uma princesa, gente. Ai, que fofinha. Olha, não dá pra dizer que isso aqui tem 12 anos, né? É um pouco de ingenuidade. Realmente, ela não parece, mas a gente vai entender que ela tinha uma explicação pra tudo. Ela tinha uma explicação pro fato de ela não parecer ser uma criança, apesar de ela dizer que ela é. Agora, a gente vai ver duas mulheres que foram vítimas dela no Rio de Janeiro. Elas têm um instituto que é Mãos que Abençoam com Amor, Instituto Mãos que Abençoam com Amor, que é um instituto que atende crianças e mulheres vulneráveis, faz esse resgate e auxilia essas pessoas. Então ela meio que se encaixava, entre aspas, entre muitas aspas, no perfil ali das pessoas que eram atendidas. E aí ela procurou essa ONG no Rio de Janeiro para relatar ali os maus tratos que ela estava sofrendo, os maus tratos, e para ser acolhida pela ONG. Agora a gente vai assistir juntos, porque as duas divas da ONG gravaram um vídeo falando, né, contando o relato delas, a história delas. Tá vendo essa menina aí? Gente, uma coisa que eu não aguento são as imagens dela com a mamadeira, porque ela realmente pedia, né, que as vítimas ali preparassem mamadeira pra ela, ela tomava, gente. Só que assim, ela dizia que ela tinha 12 anos, mas isso não é um comportamento de alguém de 12 anos, né? Quem tem 12 anos que ainda toma mamadeira? Muito estranha, mas enfim, eu não tanco essas imagens dela com a mamadeira. E há 12 anos não enganou só a gente, não. 12. Adoro soltar carioca falando 12. Eu sou Viviane Henriques, do Instituto Mãos que Abençoam com Amor. Em 2023, ela me pediu socorro pelas redes. Ó isso, gente. 2023, o caso do Rio de Janeiro, tá? A gente tá em 2026 e ela tá fazendo a mesma coisa. Eu chamei a minha amiga Renata Magalhães, socorremos ela. Gente, ela aparentava assim. Ela se dizia que tinha passado por um caso de prostituição pelo pai, que o pai obrigava ela a tomar hormônios e que tinha autismo. Aí, ó, essa parte dos hormônios é pra justificar o fato de ela não parecer que tem 12 anos. Então, ela parecia uma adolescente obesa com autismo. Ah, não, e ainda tinha isso, tinha a parada do autismo também. Conseguiu convencer a Renata. A Renata, ao ponto da Renata sensibilizar e falar, Viviane, daquele cuidado, ao ponto de convencer a Renata a dar mamadeira. Fala sobre isso. Não, e mais do que isso, Vivi, tem ainda a história das agulhas. Sim, gente, você vê isso é verdade. Bom, saiu. Mas ela vomitava a agulha. E não vem com essa de que ela botava a agulha na boca. Não, ela vomitava, ela fez isso na minha frente, fez na frente da Vivi. E é uma coisa assim bizarra. Gente, agulha... Meu Deus! Ela ia até as últimas consequências mesmo pra convencer as pessoas. Que loucura! Eu tenho visto muita gente falando, rindo, zoando, mas é uma estelionatária, é uma narcisista, é uma mulher perigosa, é uma pessoa que colocou um personagem, criou uma narrativa e envolveu, não foi só a Viviane não, a minha mãe tem um vídeo circulando aí, dela mandando um vídeo, falou, oi, mãe da Renata, quem viu esse vídeo? A gente acabou de ver esse vídeo. Era a mãe da Renata, que é uma princesa. Você também não seria enganada? Será? Você seria enganado pela Amanda? Deixa aqui nos comentários aqui do meu vídeo também. Você seria enganado? E aqui não é falando só de uma estelionatária, é falando de famílias. Gente, eu quero que esse vídeo chegue lá em Joinville. Os pastores devem estar traumatizados porque ela manipula, ela bota um contra o outro. Quem viu aquele filme A Órfã? Depois que isso aconteceu com a gente, todo mundo comentou. E é verdade, agora tá todo mundo fazendo meme com essa história. Deixa eu falar uma coisa, né, Viviane? Muito importante. A delegada, Mônica, ela nos ajudou muito na época. Então foi Polícia Civil envolvida, foi família da Viviane, foi o Instituto Mãos que Abençoam com Amor, porque o Instituto conseguiu doação de geladeira, doação de fogão, envolveu doadores, pessoas doando roupa, comida, dinheiro, o nosso tempo, o nosso emocional. E aí ela vem com um histórico de sensibilidade, de hormônio, de estupro, de violência, de bruxaria. E ela fala que ela se sente acolhida e entendida. Bruxaria? E ela falou, poxa tia, eu gosto de mamadeira, compramos a mamadeira, demos mamadeira pra ela, demos Renata mamadeira, porque ela ainda não, vamos falar isso, gente, que ela, você vê, a gente ri agora, gente, mas ela inclusive... Gente, nem elas conseguem
A Vivi, gente, a Vivi. Foi a Renata que deu uma madeira, hein? Ó, Renata. Hein, Renata? Gente, realmente, assim, a mulher, ela certamente a gente vai falar um pouquinho do crime de estelionato mais pra frente no vídeo. Mas é óbvio que ela tem que ser uma pessoa que tem uma boa lábia e também é uma tríade, né? Ela vai encontrar ali a família também, o momento perfeito de cometer esse crime e também as pessoas perfeitas para serem as vítimas dela, né? Pessoas que, no geral, a gente vê que tem um bom coração, que são pessoas que estão dispostas a ajudar outras pessoas, que são pessoas que se sensibilizam, né, com as histórias dos outros, que se voluntariam, que se dispõem, que se abrem. Então, essas pessoas, elas são suscetíveis, né, a esse tipo de crime, de estelionato. Porque são pessoas que realmente, assim, é muito triste isso. A gente realmente dá risada, como a nossa querida diva Vivi falou, porque chega uma hora que é melhor ser rir do que ser chorar. Mas é uma pessoa que engana e que deixa traumas fortíssimos, né? Como elas estão relatando ali, ela não só a questão emocional de ter uma dedicação emocional a ela, de se sensibilizar com a história que ela tá contando, mas também financeira, das pessoas se reunindo para comprar eletrodomésticos, para ajudar. Nessa outra família de Joinville, a família chegou a comprar aquelas canetinhas emagrecedoras para ela, gente, que a gente sabe que é uma coisa muito cara. Então, é uma pessoa que realmente vai desgastando o ambiente onde ela tá, vai manipulando sim, vai enganando. E é muito triste a gente perceber, mas são essas pessoas que têm, né, essa disponibilidade maior para ajudar o próximo que acabam eventualmente acreditando e caindo nesse tipo de estelionatário, né? Não tem outra palavra. Vamos continuar. A não me falar, não foi? Que queria mamadeira, chupeta, porque ela achava, senão a tia Vivi é a dona da história, então ela falava que tinha medo de mim. Mas a tia Renata, que é mais meiga, né? Ela colou na Renata. Bem, gente, eu sou nutricionista clínica infantil com ênfase em autismo. E quando fala em autismo, o negócio muda de figura. Porque a gente sabe que é sinais e sintomas. E não tem um exame. Então, é sinais. Ela mostrava os sinais. Ela tinha desenhos, ela tinha atitudes. Ah, isso que ela tá falando dos desenhos, depois se descobriu, ela relatava que ela tinha autismo, né? Eu não sabia que a Renata era especialista nessa área, mas o que as pessoas que foram vítimas dela relatam é que ela tinha várias pesquisas na internet, procurava os desenhos, que tipo de desenho que seria um desenho que indicaria que ela de fato teria autismo, que tipo de desenho uma criança que tivesse esse diagnóstico faria para que se assemelhasse com ela. Então parece que ela tinha mesmo essa construção de dar algumas provas, entre aspas, de que ela realmente tinha isso, assim. É complicado, gente. Ela tinha ações realmente de uma adolescente autista. E por que ela gorda? Porque era obesa? Não. Uma pessoa, geralmente uma criança de 12, 13 anos obesa, ela realmente não aparenta ter 12 anos. E como ela falava que tomava hormônio para ter um corpo mais adulto, a gente acreditou na palavra dela, até porque ela não tinha documento, gente. E aí você me pergunta, como tudo chegou na polícia? Porque a Viviane teve que fazer uma viagem de emergência e a menina ficou comigo no final de semana. E à noite, ela me ligando, pedindo pra que eu fosse lá, que ela tava com medo. E quando eu cheguei lá, tava tudo escuro. E ela falava, tia, pode entrar, pode entrar. Eu fiquei com medo de entrar. Veio uma voz no meu coração e disse, não entra, ela vai te fazer mal. E aí, eu liguei de novo pra Viviane, ligamos pra polícia, falei com a Mônica e aí foi todo desvendado o caso. E pra fechar esse caso, eu quero deixar uma coisa bem clara. Nós fomos embora da delegacia, a delegada ligou pra gente voltar. E quando a gente volta, berrante o que eu vou falar, bizarro o que eu vou falar pra vocês. O celular dela tava cheio de pesquisa, gente. Pesquisava como se comportava um autista, como fazer desenhos para emocionar pessoas evangélicas. Aí, era o foco dela. O pessoal da igreja evangélica, especialmente. Eram as vítimas, né? Preferenciais dela. Os filmes pornográficos. Muitos.
Ela foi presa, só que na custódia no Rio de Janeiro ela foi solta, mesmo sem endereço fixo, mesmo sem nada, ela foi solta, e por isso ela continua dando golpes. Por isso que precisa compartilhar, sim. Sabe por quê? Várias outras pessoas, porque ela não vai ficar presa. E o judiciário? Onde é que fica o judiciário nessa história? Vai na custódia e solta de novo. Todo o estado era solta, todo o estado era solta. Porque em Joinville agora tá dando repercussão, mas antes disso ela já deu golpe em outras pessoas que estavam falando com a gente, não foi? Sim. Então, mais uma mensagem que eu quero deixar pra vocês. Tá todo mundo rindo da gente, fazendo meme. Ah, como pode, boba? Não, nós não somos boba, não. Eu nunca vou permitir que o mal do outro nos contamine. É o que eu falei, gente. São pessoas, eu super acredito, são pessoas de bom coração, pessoas dispostas, pessoas que abrem a sua casa, a sua vida, para tentar ajudar as outras pessoas. E elas têm um instituto que parece ser bem legal aqui, que realmente auxilia mesmo as vítimas. Então, era o modus operandi dela mesmo. Será que dá pra ouvir minha cachorra carente chorando? Será que dá pra ver a chorona? Olha lá. Conta pra todo mundo que tu é carente. Olha, que tu chora muito. Tem outra, gente, vou trazer pra vocês verem. Ó, agora a outra chorando. E essa aqui é a outra. Eu sei que parece a mesma pra vocês, porque elas são muito parecidas, mas... Ai, são dois nenéns diferentes. Dá tchau. Tchau. Deixar a mamãe trabalhar agora. Como que esse caso foi desvendado em Joinville? Então, como que aconteceu toda a história? Eu tô com uma reportagem da BBC agora, e aí, em Santa Catarina, ao invés de se chamar Duda, como a Renata falou no vídeo, no Rio de Janeiro, ela era Duda, em Santa Catarina ela era Gabriele. E aí, gente, o modus operandi é bem parecido, as justificativas são sempre as mesmas, que ela sofria abuso, que ela estava fugindo de um pai abusador, que ela era uma criança ainda de 12 anos, então aqui de 3 anos de diferença não mudou, ela continuava com 12 anos, ela se dizia autista para essa família também, procurou uma igreja também em Joinville e dentro dessa igreja encontrou esse casal que acolheu a Amanda, no caso Gabriele naquele momento, dentro da sua casa por mais de 1 ano. Só que tinha uma tia dessa família, aí não sei se é tia de quem, mas era alguém ali dessa família, uma mulher dessa família, que não acreditava nessa história, que achou isso tudo muito estranho, que sempre desconfiou. E aí o que ela fez? Ela pesquisou na internet. Ela foi pra internet, começou a pesquisar sobre essa história, e aí o que ela encontra? O caso do Rio de Janeiro, das outras 2 mulheres que tinham comentado sobre o assunto e todas as repercussões. Inclusive, quando essa matéria de Joinville saiu, muitas pessoas na internet falaram, ué, mas a gente tá vendo de novo a mesma coisa? Tipo, a gente já viu essa história acontecer. Porque foi noticiado na época que aconteceu no Rio de Janeiro, talvez não tanto quanto agora, mas foi noticiado também. E aí, numa pesquisa ali, essa mulher encontrou essas informações, percebeu que se tratava da mesma pessoa, e aí a família também acionou a polícia e ela foi presa. Segundo o delegado, abre aspas, ela não apresentou nenhuma característica que pudesse indicar inimputabilidade penal. Mostrou-se muito racional, colaborativa e com raciocínio bastante lógico. E agora ela está presa em Santa Catarina e foi indiciada por falsa identidade e estelionato. Essa mulher, ela comete esse crime há mais de 15 anos. A investigação agora que foi apresentada pela Polícia de Santa Catarina é isso. Essa mulher está há 15 anos cometendo o mesmo crime. Ela foi presa em vários estados, ela foi condenada em outros, ela ainda responde processo judicial em outros e ela continua. Ninguém para essa mulher. E ela vai eventualmente, ela está sendo indiciada por falsidade ideológica e por estelionato de novo. Essa mulher não vai ficar muito tempo presa, sabe? Então daí também a importância do nosso vídeo, a importância de mais pessoas falando sobre esse tema, pelo menos essa mulher, se o rosto dela ficar bastante conhecido, dificulta um pouco mais que ela consiga cometer esse tipo de crime de novo, mas a gente precisa ser bastante realista que, igual a Amanda, existem mais milhares de outros criminosos fazendo a mesma coisa, arruinando a vida das pessoas ao redor do Brasil.
E, infelizmente, eu pessoalmente não vejo muita esperança em relação a esse caso. Mas você, me deixa aqui nos comentários o que você achou sobre tudo isso. Curte, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!